Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo bíblico para mulheres sobre feminilidade. Hoje vamos falar da feminilidade desprezada. O que esse termo significa e quando é que a feminilidade começou a se desviar do caminho, do padrão bíblico estabelecido até então. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula, a primeira aula a gente fala sobre a feminilidade na criação, no livro de Gênesis. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, todos os links que eu mencionar vão estar na descrição. E a segunda aula desse estudo, que é sobre a feminilidade na lei mosaica e como é que ela foi protegida por Deus na lei. E se você que também tiver o interesse de adquirir o e-book para você ficar com as ideias aí bem cimentadas desse estudo bíblico, guardar, imprimir, ele tá aqui, ó, para vocês darem uma olhada, tá lindo, tem questões para você refletir, pensar, para você cimentar mesmo essas ideias, esse conhecimento que você está adquirindo hoje sobre a feminilidade, desde o Antigo até o Novo Testamento. Como eu estava falando, a gente vai falar da feminilidade desprezada ou rejeitada no tempo do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, lá por volta de 400 anos antes de Cristo. A gente vai ver como é que a feminilidade começou a se desviar do padrão bíblico. Vamos falar um pouquinho aqui do contexto, primeiro, da época em que viveu o profeta Malaquias e entender um pouquinho mais de por que essa feminilidade começou a ser desprezada. Os homens judeus começam a absorver a cultura das nações pagãs que estavam ao seu redor e dessa forma começam a desprezar a mulher e se desviar do padrão bíblico de igualdade em valor perante Deus que tinha sido construído pelo próprio Deus lá no Éden. Os homens judeus começam a desprezar a feminilidade, começam a considerar a mulher um ser inferior meramente para a reprodução. A poligamia também era um contexto da época, como a gente falou, no estudo bíblico sobre a lei mosaica, em que o próprio Deus buscou legislar para proteger com diversas leis a mulher dessa situação da poligamia, mas as coisas só pioram. A gente vê o desleixo dos homens na sociedade, no ministério, a gente vê o desleixo com relação aos padrões bíblicos que foram apresentados lá atrás pelo próprio Deus e também cimentados com a lei mosaica. Eles passam a se desviar por causa do contexto, eles passam a se amoldar à cultura, às nações pagãs que os dominavam, às nações pagãs que estavam ali ao seu redor, que os influenciavam, e desta forma eles desviam-se do padrão bíblico. Vamos ler o que o profeta Malaquias fala em Malaquias 2:13. Existe outra coisa que vocês fazem, gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta por quê. É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher, pois o Senhor, o Todo-Poderoso de Israel, diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Então a gente vê aqui a infidelidade no casamento, o divórcio, todo esse contexto se tornando uma realidade do povo de Israel e nos relacionamentos entre o homem e a mulher. A influência, como a gente estava falando, vem muito também dos pensamentos da época, dos pensamentos gregos, dos pensamentos de Sócrates, de Platão, que influenciavam de tal forma o povo judeu, o povo de Deus, no seu dia a dia de forma expressiva. A gente viu isso no aumento dos casos de divórcio, na liberalidade sexual, no desrespeito pelos padrões bíblicos. Então as mulheres vão perdendo a proteção e os direitos que tinham sido conquistados no Éden e que tinham sido posteriormente legislados na lei e vão se tornando cada vez mais vistas como seres inferiores e indignas relativamente ao homem. Esse é o grande legado da cultura daquela época, dominada pelo Império Grego, o humanismo, o homem e o homem masculino no centro e como referência principal. E Deus estando ali como acessório, em segundo plano. E isso vem afetar diretamente o relacionamento dos homens com a mulher, o relacionamento da feminilidade na sociedade, etc. Uma coisa muito interessante que Aristóteles dizia, eu quero até aqui trazer para vocês, as mulheres eram uma forma de deficiência humana. Esse pensamento também estava influenciando os homens daquela época, principalmente os homens judeus, como a gente está falando aqui,
E tudo isso foi o contexto que gerou uma feminilidade desprezada, uma rejeição pelo padrão bíblico de feminilidade e um desvio progressivo e cada vez mais intensificado até os momentos em que o próprio Jesus chegou à Terra. Então esse é o contexto do livro de Malaquias. O próprio Jesus em carne veio e denunciou esses comportamentos e buscou trazer a mulher para o seu lugar. Mas isso já é para a próxima aula, a aula da feminilidade redimida. Então se você tem curtido, assistido todas essas aulas, não perde nenhuma delas. Deixa o seu like nesse vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você está achando, quais são as suas dúvidas. Eu vou adorar poder te ajudar. E não esquece que a gente vai ainda ter a aula sobre feminilidade redimida, como o Senhor Jesus buscou erguer novamente a mulher ao seu lugar, ao padrão que o próprio Deus estabeleceu. Então não perde, porque está muito especial. No Talmud, um documento religioso da época, olha só 3 bênçãos que todos os homens judeus deveriam proferir todas as manhãs. E veja só como isso não era já um tremendo desvio daquilo que eles tinham sido ensinados lá atrás. Conjunto de leis orais tradicionais que contém regulamentos religiosos civis judaicos. É considerada por judeus um complemento das escrituras hebraicas. Com o tempo, o Talmud foi ganhando muita importância até que passou a ser mais respeitado por muitos judeus do que as próprias escrituras. O Talmud mostra a influência de superstições e da filosofia grega no pensamento judaico. Os judeus deveriam pronunciar 3 bênçãos diariamente em agradecimento a Deus. Essas bênçãos eram: obrigado, Deus, porque nasci israelita. Obrigado, Deus, porque não nasci mulher. E obrigado, Deus, porque não nasci ignorante. Ignorando completamente o que Deus tinha dito e tinha ensinado até então, de diversas formas, sobre a mulher, o valor da mulher, a importância da mulher como fundamental, como igual em valor perante os homens, como complementar e necessária do próprio homem, como o exer kenedo, a auxiliadora idônea, como a gente tem visto nesse estudo. Então a gente vê aqui que essas 3 bênçãos já demonstravam uma sociedade completamente influenciada, completamente corrompida do padrão bíblico e que desprezou a feminilidade erguida e construída pelo próprio Deus. Um ensinamento muito grande de que todas as vezes em que nós, povo de Deus, nos deixamos influenciar pela sociedade, pela cultura e nos desviamos a pouco e pouco, porque esse desvio não é de um dia para o outro, mas é progressivo, diariamente, todos os dias um pouquinho. Nós vamos nos afastando do padrão bíblico de Deus para nós. Nós vamos nos afastando da identidade que o próprio Deus nos revelou na sua palavra. Então, que a gente possa entender e lembrar sempre que nós nos amoldamos ao mundo e nos desviamos da palavra de Deus, nós perdemos a nossa identidade e passamos a viver uma identidade corrompida, uma identidade menosprezada, que vai ter consequências em todas as áreas da nossa vida. O povo de Deus tinha se juntado, não apenas desprezado as mulheres da sua própria nação, as mulheres israelitas, mas começou a se casar com outras mulheres, com mulheres de outras nações, de povos pagãos. A gente vê isso no capítulo 2 de Malaquias, versículo 11. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Então a gente vê aqui o jugo desigual também como forma de quebra do padrão, com todo esse desvio em diversas áreas, como o aumento do divórcio, o desprezo pela fidelidade no casamento, o casamento com mulheres estrangeiras ocorrendo com muita frequência. Tudo isso foram afastamentos do padrão original, do padrão bíblico. E tudo isso levou ao repúdio do Senhor, a um cansaço, né? Mais à frente, em Malaquias 2, o Senhor tem dito: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Como vocês ainda perguntam, quando dizem: todos que fazem mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Então a gente vê aqui o completo repúdio do Senhor por aquela situação, por aquele comportamento do povo judeu. Então a feminilidade foi completamente desprezada, a feminilidade foi jogada por terra. Casamentos corrompidos pelo adultério, casamentos corrompidos pelo abuso, famílias destruídas. A gente vê aqui todo esse contexto e o próprio Deus falando do repúdio, do cansaço dele com relação àquele povo e exortando o povo a voltar. No fim do livro de Malaquias, o próprio Malaquias já traz as palavras do Senhor inspiradas. Malaquias 4, ele diz: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que eu dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor.
Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então o Senhor está aqui exortando aquele povo a voltar para os caminhos do Senhor, voltar para a obediência à sua lei, a voltar para a comunhão dos relacionamentos, a voltar para o padrão bíblico nos relacionamentos no casamento, no relacionamento em sociedade, no relacionamento entre homem e mulher, no relacionamento na família, convertendo então o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, de que ele viaria ali aquele que iria redimir todas essas coisas, que faria essa conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então a gente vê que em todo o tempo o Senhor está ao lado do seu povo, apesar do povo estar sendo infiel à palavra de Deus, infiel àquilo que tinha sido ensinado, o próprio Deus continua exortando, continua enviando profetas, continua enviando, demonstrando o seu amor por aquele povo desobediente e obstinado. E assim ele é hoje. Hoje ele nos chama a voltar ao padrão bíblico. Hoje ele nos chama a voltar para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, se você está em desobediência, seja em que nível for da sua vida, hoje você tem a oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor, para a vontade do Senhor. Volte-se para a palavra do Senhor e Ele converterá o seu coração. Eu espero que esse estudo esteja abençoando a sua vida, esteja edificando a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu joinha, deixe teu like, subscreve o canal e não perde a última aula desse estudo sobre feminilidade redimida. Os links todos que eu mencionei nesse vídeo estão na descrição. Te espero no próximo vídeo e último do nosso estudo bíblico sobre feminilidade. E a gente se vê por lá. Tchau, tchau!